E aí, hoje a gente vai falar de uma das ferramentas jurídicas, olha, mais poderosas que existem no Brasil. É quase como um escudo para o cidadão, sabe? O mandado de segurança. Vamos entender direitinho como e quando usar essa proteção contra o poder do Estado. Bora mergulhar nesse assunto. Pensa só numa situação. Uma autoridade pública vai lá e viola um direito que é claro, que é indiscutível. E aí, o que fazer quando a justiça comum parece lenta demais para resolver? Pois é para responder exatamente a essa pergunta que o mandado de segurança existe. Ele foi criado para isso. Então, para usar esse escudo, a gente precisa de uma chave. E o nome dessa chave é Direito Líquido e Certo. Eu sei, o nome pode soar um pouco complicado, mas a ideia por trás é bem simples, na verdade. Pensa assim, é um direito que não tem discussão. É óbvio. Dá para provar na hora, com documentos, sem precisar de um processo gigante para discutir os fatos. A prova basicamente já está na mão. Esse aqui é o nosso mapa da conversa de hoje. A gente vai passar por um direito contra o poder, depois o escudo legal do cidadão, aí a gente entra nas regras do jogo, vê o processo passo a passo, fala sobre protegendo o grupo inteiro e, para fechar, a gente entende por que essa lei importa tanto. Então vamos lá, começando pelo coração do problema. No fundo, tudo isso nasce de um conflito bem clássico, né? De um lado, o poder do Estado, do outro, os direitos de cada cidadão. A grande questão que a lei quer resolver é essa. O que acontece quando uma autoridade simplesmente age de forma ilegal ou abusa do poder que tem e ameaça um direito que dá para comprovar na hora? A resposta para isso não pode ser um processo que se arrasta por anos. Não dá. Precisa ser algo rápido, direto, para parar o dano antes que seja tarde demais. Certo. E diante desse problemão, a lei oferece uma solução. E como a gente já começou a ver, essa solução funciona como um verdadeiro escudo. Olha só, aqui a gente tem a definição vinda direto da fonte, do artigo 1º da lei. Basicamente, o que ele diz é que esse escudo vai ser usado para proteger um direito líquido e certo contra qualquer ato ilegal ou com abuso de poder. Mas, atenção, um ponto que é crucial aqui. Ele não serve só para quando a violação já aconteceu. Ele também serve para o justo receio de sofrer uma. Ou seja, ele funciona tanto como um remédio quanto como uma forma de prevenção. É bem poderoso. Para a gente entender bem o papel dele, vale a pena comparar. Pensa assim, o habeas corpus todo mundo conhece, né? Ele protege a nossa liberdade de ir e vir. O habeas data, por sua vez, garante que a gente possa acessar e corrigir nossos próprios dados em bancos públicos. E o mandado de segurança? Bom, ele meio que cobre todo o resto. É o grande guardião de todos os outros direitos líquidos e certos que não tem uma ferramenta de proteção específica como essas duas. Beleza, então a gente já entendeu o que é e para que serve esse escudo. Mas, e na prática? Como funciona? Toda ferramenta poderosa tem suas regras, e é hora da gente conhecer as regras do jogo do mandado de segurança. E olha, a abrangência dessa ferramenta é impressionante. Quem pode usar? Basicamente, qualquer pessoa física. Qualquer empresa ou associação, ou seja, pessoa jurídica. E pode ser usado contra quem? Contra qualquer autoridade pública, ou até mesmo contra alguém de uma entidade privada que esteja exercendo uma função pública. Quer um exemplo? Pensa no reitor de uma universidade particular que nega uma matrícula sem motivo legal. Cabe mandado de segurança. Mas claro, nem tudo são flores. O escudo também tem seus limites. O artigo 5º da lei deixa isso bem claro. Se já existe um outro caminho, um recurso específico que já serve para suspender o ato que está causando o problema, aí não cabe o mandado de segurança. E por que isso? É simples, é para manter o sistema judiciário organizado. Ele não é um atalho para substituir os recursos que já existem e muito menos para tentar reabrir um caso que a justiça já bateu o martelo. Agora, um dos pontos mais importantes e que exige muita atenção. O tempo para agir não é infinito, não. A partir do momento em que o direito foi violado, um relógio começa a correr. 120 dias. 120 dias. É bom gravar bem esse número. A partir do momento em que a pessoa fica sabendo da violação, o prazo é de 120 dias para entrar com o mandado de segurança. Passou disso, já era. E por que esse prazo? Para dar segurança jurídica, para que as coisas não fiquem pendentes para sempre, sabe? Como diz lá o artigo 23, perde-se o direito de usar essa ferramenta para aquele caso específico. Muito bem, já sabemos as regras. Agora vamos ver o passo a passo. Como é que a coisa toda acontece na prática? Pode parecer um bicho de 7 cabeças por ser algo do direito, mas o caminho é bem mais direto do que se imagina. O processo todo foi pensado para ser ágil. Primeiro, entra-se com a petição, já com todas as provas documentais juntas. Aí vem o passo 2, que é talvez o mais importante, a análise da liminar. A liminar é como um superpoder do juiz.
É uma decisão super rápida, provisória, para mandar parar o ato ilegal na hora, antes mesmo de ouvir o outro lado. Isso serve para evitar que o estrago seja feito. Só depois disso é que a autoridade é notificada para se explicar. E no final, vem a decisão definitiva. E essa agilidade continua, viu? Depois de ser notificada, a autoridade tem um prazo bem apertado, definido lá no artigo 7º, de só 10 dias para apresentar todas as suas informações e justificativas. 10 dias. É jogo rápido. Bom, até agora a gente focou na proteção de uma pessoa, de uma empresa, no individual. Mas e quando o direito que foi violado é de um grupo inteiro de pessoas? Pois é, a lei também pensou nisso. E para esses casos, existe uma versão coletiva desse escudo. O artigo 21 define direitinho quem é que pode entrar com essa ação para defender um grupo. E não é qualquer um, não. A lei dá essa legitimidade para entidades bem específicas, como partidos políticos que tenham representação no Congresso, sindicatos, entidades de classe e associações que já existam há pelo menos um ano. São eles que podem falar em nome da coletividade. E esse mandado coletivo pode proteger dois tipos de direitos. Os chamados direitos coletivos são aqueles que não dá para dividir, que pertencem ao grupo todo, como, por exemplo, o direito a um meio ambiente saudável numa comunidade. Já os direitos individuais homogêneos são um pouco diferentes. São direitos que cada um tem individualmente, mas que surgiram do mesmo problema. Pensa num grupo de servidores públicos, por exemplo, todos eles prejudicados pela mesma regra ilegal. O direito é de cada um, mas a origem do problema é comum a todos. E no caso coletivo, tem uma pequena diferença na hora de pedir a liminar. O artigo 22 diz que, antes de dar a decisão provisória, o juiz precisa ouvir o representante do órgão público. E esse representante tem um prazo, curtíssimo, 72 horas para se manifestar. É uma garantia extra, já que a decisão pode impactar muita gente. Certo, a gente já viu o que é, como funciona, quem pode usar, mas agora, para fechar, vamos para a pergunta talvez mais importante de todas. Por que tudo isso realmente importa? Qual o significado mais profundo dessa lei para a nossa democracia? Essa lei, no fim das contas, é um freio fundamental no poder. É ela que transforma em realidade aquela ideia de que, numa república, ninguém está acima da lei. Nenhuma autoridade, nenhum governante. É um instrumento que faz o tal do Estado de Direito funcionar na prática, no dia a dia. Então, o que a gente precisa guardar é que o mandado de segurança é muito mais do que só um procedimento técnico de advogado. Ele é um símbolo. É uma declaração, sabe? Uma afirmação poderosa de que naquela briga de forças entre o Estado e o indivíduo, os direitos do cidadão são a prioridade. Conhecer essa ferramenta é o primeiro passo, claro, mas a questão que fica no ar é sobre a nossa própria vigilância como cidadãos. O escudo existe, ele está lá, disponível. Só que ele só funciona de verdade quando alguém o levanta. A proteção dos direitos de cada um depende, no fim das contas, da disposição de todos nós em lutar por eles.